Miguel, puxa vida, Miguel é uma razão de viver. Acho que eu não entendia muito bem as pessoas falando, né? O Miguel é a razão de viver. O Miguel é tudo sim pra gente. Hoje, até por conta da doença, ele se tornou algo muito mais, digamos assim, enfático, essa relação, muito mais próximo, muito mais intensa. E isso é muito bom. Eu gostaria que pais não precisassem de uma situação como eu passei, não que fosse diferente se não tivesse a doença, obviamente. Eu sempre me preparei para ser um pai assim. Mas se você, pai que está distante do seu filho, não espera uma situação dessa para de repente se aproximar, para ser pai de verdade, para estar ali, para curtir. Passa tão rápido e às vezes a gente deixa esse papel para outra pessoa, joga esse papel para a mãe, que não é dela, é seu. Ele precisa de você, ele quer que você seja o pai, que você interaja, e isso é muito bom vivenciar, eu posso garantir. Receber o diagnóstico de uma doença rara, um câncer, num bebê de 4 meses, né? Com a vida começando, né? Todos aqueles planos que nós pais temos, né, para os filhos, quanto que a gente... Eu lembro que a gente se preocupava com, entre aspas, claro, né, com futilidades, né? E a partir daí a gente, de fato, precisou cuidar e se preocupar com a vida dele. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo realmente conduzido pelas mãos de Deus, a gente não tem dúvidas disso. Então a foto foi em um domingo, 7 dias depois, no outro domingo, ele já estava encerrando o primeiro ciclo dele de quimioterapia em São Paulo, com a melhor equipe que a gente poderia ter e que acompanha o Miguel até hoje. Que legal! Olha lá. Miguel. Você sabe? Quanto é esse número? 3. Bom, meu nome é Joyce, tenho 36 anos, sou casada há 8 anos com o Márcio, tenho o Miguel como filho, o único filho por enquanto, de 3 anos, sou botucatuense, sou nutricionista e atualmente atuo na área de ensino, na área da educação e nutrição, e também atendo em consultório na área de nutrição infantil. Eu sou o Márcio, como a Joyce já falou, casados aí há um tempo e pais do Miguel também, esse sonho nosso é realizado por enquanto, logo vem irmãozinhos, né, Miguel? Eu sou consultor de negócios, atuo em empresas de Botucatu e também fora da cidade. Bom, eu e o Márcio estamos juntos há muitos anos, conheci o Márcio, eu tinha 15 anos, ele tinha 22, nos conhecemos num grupo de jovens, no Mini TLC, e a gente começou a namorar desde então estamos juntos desde os meus 15 anos e desde os 22 anos dele. Namoramos um bom tempo e aí a gente casou há 8 anos. Casamos já planejando ter filhos, não somente um, mas de um. E aí nos casamos em março, planejamos a nossa gravidez. E aí o Miguel nasceu e hoje ele tem 3 anos. Pra gente, assim, pra homem, eu acho que filho é uma responsabilidade muito grande. Acho que compartilho da opinião de muitos que estão nos vendo, que a gente tem um pouco de medo, né? Então a mãe sempre dá o primeiro passo com isso. Foi muito medo, acho que foi a vez que eu mais senti medo na minha vida, foi quando eu recebi a notícia que estávamos grávidos, e foi assim de perder mesmo a firmeza na perna. Eu sentei, não sabia se chorava, não sabia qual era a reação, mas muito bem-vindo. Depois desse choque inicial, a gente viveu uma gravidez fantástica, uma participação fantástica e foi muito gostoso. Foi um sonho realmente realizado, que o homem tem medo, mas fica a dica aí, que vale muito a pena, né? Muito a pena. A paternidade é algo incrível e eu esperava isso e estou vivendo isso com muita intensidade. Eu engravidei, tive uma gestação tranquila, muito tranquila mesmo. Trabalhei até aí as vésperas do parto. Miguel nasceu de 40 semanas e 3 dias. Pretendíamos tê-lo de parto natural, mas acabou precisando ser necessária aí a cesariana. O parto também foi super tranquilo, Miguel sempre foi um bebê muito tranquilo, amamentei ele, amamento até hoje, né, com 3 anos, então conseguimos aí manter o aleitamento desde o início e a gente ainda mantém o aleitamento. E esses primeiros meses de vida dele foi extremamente tranquilo, ele fez todos os testes, né? Teste do olhinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do pezinho, todos os testes. E no momento do nascimento dele não foi diagnosticado nada.
Miguel com 4 meses, ele foi diagnosticado com retinoblastoma bilateral, que é um câncer que afeta a retina. No dia 12 de maio de 2019, estávamos numa missa do Dia das Mães, e aí o Júlio, que é um querido, um colega de paróquia, sempre ficava tentando tirar uma foto minha com o Miguel por conta do Dia das Mães, né? Miguel com 4 meses, eu recém-mãe e recém voltando a participar das missas, enfim. E ele queria registrar uma foto nossa. E aí no final da missa, a gente já havia saído da igreja, a gente estava do lado de fora da igreja e era noite. E aí o Júlio nos achou e falou, não, eu preciso registrar essa foto, né? Porque eu fiquei a missa inteira tentando pegar aí um ângulo de vocês. E aí ele tirou foto minha com o Miguel fora da igreja e como era noite ele precisou usar o flash. E aí ele tirou essa foto, postou nas redes sociais da paróquia, eu vi a foto, achei linda. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 13 de maio, a Alice, que é uma outra querida lá da paróquia também, né? Mais um anjo que Deus enviou para nós, me mandou no WhatsApp uma mensagem dizendo que havia visto a foto, que a foto estava linda, mas que ela tinha percebido uma manchinha no olhinho do Miguel e que ela já havia lido, ela e o esposo, né, o Rui, os dois já haviam lido sobre isso, e de que isso poderia ser um probleminha no olho, né? Ela ainda me pediu desculpas na ocasião, né, por estar sendo invasiva, e a gente agradeceu demais. E no dia seguinte a gente já tinha consulta com a pediatra e já havia enviado inclusive a foto para a nossa oftalmo aqui da família, né, que é a doutora Rosana. No momento que a gente recebeu essa foto no WhatsApp, na segunda-feira, a gente já enviou essa foto para a nossa oftalmo e ela já pediu para que a gente fosse no consultório no dia seguinte. Eu estava trabalhando na cidade vizinha, na cidade de Pardinho, estava no cliente, e foi a primeira e única vez que a Joyce estava sozinha com o Miguel num atendimento médico, né, numa consulta de rotina. Foi assim, muito difícil a sensação de potência de estar ali a quase 30 quilômetros, quase 40 quilômetros, e eu nunca fiz uma distância dessa tão rápido, porque realmente perdi o chão lá, sem saber oficialmente do diagnóstico, mas era um problema com o meu filho. E no momento que eu cheguei, a gente entrou no consultório, ao mesmo tempo foi algo muito difícil, né, que tirou a paz, que tirou o chão, que a gente ficou perdido. Ao mesmo tempo eu senti uma paz enorme com Deus do lado e uma firmeza enorme que Deus deu pra gente, o Miguel, e ele sabia o que estava fazendo, e ele que deu, né? E em cima disso a gente espera qualquer coisa porque sabe que é da vontade dele. Isso nos deu muita paz naquele momento, apesar de todo o sentimento, todo o medo que a gente estava vivenciando ali de algo novo e algo grave, né? Acho que ouvir que um filho seu tem câncer nunca vai ser bom para nenhum pai, nenhuma mãe, para ninguém, né? Imagina para pai e mãe. Então, assim, ao mesmo tempo eu senti muito, né, Deus do lado. Eu acho que isso foi uma coisa assim que marcou muito naquele momento e eu precisava ser forte. Pai precisa ser forte. Eu sei que parece um estigma isso, mas é fato. Né? Eu me mantive forte, apoiado aí por Deus, sem dúvida nenhuma. E aí, assim, foi um momento muito difícil. Acho que até porque ela, como ela era muito próxima, ela acabou se envolvendo muito com tudo isso. E aí, então, a gente até então achava que era somente em um olho, porque o flash, né, o olhinho de gato, que é um dos sinais característicos, apareceu somente em um olho, e aí ela diagnosticou que ele tinha retinoblastoma nos 2 olhos. Enfim, na hora ali, né, nosso chão se abriu mesmo, a gente não conhecia a doença, a gente não tinha informação nenhuma sobre retinoblastoma, a gente não conhecia nenhum caso, até mesmo porque é um câncer raro, né, ele é o câncer infantil mais raro que tem atualmente. Para nós foi um choque o diagnóstico de um câncer em um filho, né? O Miguel tinha mesmo retinoblastoma bilateral no grau D e grau C, então o grau mais grave é o grau E, então ele, mesmo com 4 meses somente, ele já tinha um grau alto, né, desse câncer, e o dele eram vários tumores, são na verdade, né, múltiplos tumores, não é um tumor somente localizado na retina, são vários tumores nos 2 olhinhos. O tratamento do Miguel, ele foi um tratamento tranquilo, de uma maneira geral, né? A gente tinha muitos e muitos cuidados, porque é natural que durante a quimioterapia ele acabe baixando, né, níveis aí que acaba controlando aí todo o sistema imunológico dele, então a gente tinha
né, sempre teve vários cuidados com relação a isso. Miguel fez 4 ciclos de quimioterapia sistêmica. E aí depois, quando ele já tinha peso e tamanho, eles começaram com a quimioterapia intra-arterial, que aí a gente precisou fazer mais 5 sessões. Então, ao todo foram 9 sessões de quimioterapia. Foi assim, tranquilo. Miguel teve uma recidiva, então a gente conseguiu ficar um tempo de 3 meses aproximadamente sem quimioterapia. E o retinoblastoma é um tipo de câncer com alta taxa de recidiva, né? Então, é muito comum as crianças os tumores voltarem a ficar ativos, né? Ao contrário de outros cânceres que se retira parte, que se retira o tumor ou que se retira parte do órgão, no olho não dá, né, para ser feito isso. Então, a quimioterapia, ela acaba cicatrizando, né, esses tumores para que eles fiquem inativos, mas eles permanecem nos olhinhos das crianças. O retinoblastoma é um câncer de alta taxa de recidiva, então o acompanhamento é por muito tempo. O Miguel hoje ele está no período de remissão, né? Então ele está sem quimioterapia. Atualmente está espaçado os exames dele a cada 90 dias. A equipe médica acompanha muito de pertinho justamente por conta de ser aí um tumor que pode voltar. E a gente já viu casos lá, né, de crianças que às vezes está há 3 anos sem quimioterapia e aí retoma um outro tumor, volta a ter atividade. Ele faz ressonância de crânio e órbitas a cada 6 meses por conta de um risco de metástase, alguma coisa nesse sentido. Há pouco tempo a gente teve a confirmação de que o câncer do Miguel ele é genético, é uma mutação genética mesmo. A maior parte dos casos de retinoblastoma bilateral, 99% é mutação genética num gene específico. Então a gente fez esse exame há pouco tempo e a gente confirmou que a origem do câncer do Miguel é uma origem genética. A gente ainda não sabe se é uma mutação a partir dele ou se é algo herdado nosso. Bom, como eu comentei, a doença do Miguel é genética, né? É uma alteração genética. Bom, como eu comentei, a doença do Miguel ela é uma mutação genética e essa mutação genética, nesse gene específico, ele predispõe a outros cânceres. Enfim, a gente, né, confia muito em Deus, a gente confia nos planos dele e apesar disso a gente tem receio, né? A gente fica aí com receio de futuramente ele ter outro tipo de câncer, porque existe essa possibilidade genética, né? Mas a gente acaba pensando muito em todos os outros fatores, né? Por eu ser da área da saúde, eu sei que a parte genética é um fator, né? A gente tem todos os outros fatores ambientais que acabam predispondo ao câncer, a outras doenças e assim por diante. Então, em casa hoje a gente procura fazer com que o Miguel tenha uma vida mais saudável possível, né? Então, a alimentação dele é 100% orgânica. O Miguel não come ultraprocessado, o Miguel não come doce. Enfim, claro que vai chegar a hora, né, que ele vai comer, enfim, né, ele, né, vai ser sim uma criança como qualquer outra, mas sempre de maneira controlada, de maneira direcionada, de maneira para que ele entenda de que ele precisa se cuidar muito, né, não só com a alimentação, mas com o esporte, com, enfim, né, saúde de uma maneira geral, porque ele tem ali a predisposição genética, né? Então a gente vai cuidar dos outros. O aprendizado com o Miguel, ele vem junto com muitos medos. Eu acho que fora os medos que um pai e uma mãe convencionalmente já tem, né? De criar para o mundo, de com que eles andem com as próprias pernas. Acho que todo pai e mãe está aqui comigo numa empatia enorme de saber que isso é realmente algo assim que dá frio na barriga, digamos assim, que a gente não controla e faz muita diferença se a gente pudesse controlar. E é um erro também controlar, porque isso tem contundência na independência das crianças. Mas eu gostaria de deixar um lado aqui muito importante para vocês. Eu acho que o Miguel tem vantagens em relação à maior parte da população. O Miguel tem 40% de chance de desenvolver um novo câncer por conta da questão genética, que a minha esposa já falou. Isso faz com que a gente fique a todo momento alerta, a todo momento sentinelas da saúde do Miguel. Então o Miguel vai ter a vantagem
de todo ano passar por exame, a vantagem de ter uma alimentação muito regrada, a vantagem de estar sendo percebido pelos pais e por ele mesmo, a gente vai educar ele para isso, a cuidar demais da saúde, coisa que muitas vezes nós adultos a gente não faz, né? Então assim, o medo não ficou só com a questão do Miguel, ficou com a nossa também, de cuidar da nossa saúde, da gente poder estar com ele por mais tempo, para poder ter saúde suficiente para conseguir conduzi-lo, né, nessa importante tarefa de se cuidar, já que ele tem essa predisposição. E eu acho que, de certa forma, é um medo, é um risco, a gente cuida muito disso, qualquer manchinha no corpo, qualquer coisinha, a gente está muito alerta, são coisas que a gente vai ter que aprender a conviver, mas ao mesmo tempo ele tem uma vantagem enorme. O Miguel faz exames sempre, todo mundo tem muito cuidado quando a gente fala do diagnóstico dele, e eu acho que isso trouxe para ele um lado positivo, se é que eu posso falar que existe um lado positivo, é esse, né? O estado de alerta o tempo todo na criação dele e o cuidado com a saúde dele o tempo todo. A gente tem muito medo de diagnóstico, a gente tem muito medo de descobrir coisas ruins na vida da gente, a gente procrastina, a gente fecha os olhos para isso. E esse medo pode custar a vida de uma criança, esse medo pode custar aí a visão de uma criança, no caso do Miguel. Deus nos conduziu para enxergar e para olhar para a doença do Miguel e encarar ela de frente. E isso possibilitou um menino saudável, que enxerga com óculos igualzinho uma criança da idade dele, e uma criança que teve todo o respaldo para sua recuperação e sua cura, né? E hoje o Miguel faz os acompanhamentos dele graças a esse diagnóstico. Então, tirar uma foto da criança com flash é extremamente importante. É um dos principais diagnósticos dessa doença. Então, sim, levar no oftalmologista, puxa vida, a gente até fala, a gente leva tantos especialistas no início e não leva no oftalmologista. E a pergunta é, por que não leva? Ah, puxa, é caro uma consulta. Não é caro, perto do que se gasta com um tratamento desse, perto do risco de perder um filho, do filho perder a visão, de ter um déficit de visão muito grande. Então, sim, vale muito a pena levar o seu recém-nascido durante os 5 primeiros meses. A indicação é depois dos 6, mas eu estou falando como pai, não como especialista. Leva todo mês, pede para fazer exame. Se tiver alguma coisa, não fuja disso, pode custar a vida do seu filho. Então, olhe de verdade, encare isso de frente, encare esse medo. Se tiver o diagnóstico, o GRAAC em São Paulo é uma referência, tem muita cura de retinoblastoma lá. Então, assim, encarar é a melhor forma de resolver. O recado que fica é assim, não tenham medo, nenhuma forma de medo, porque isso pode custar muito caro lá na frente. Então, tirem foto mesmo com flash de filhos de vocês, põe flash para ver se não dá nada. Se tiver alguma manchinha, vai no especialista, não vão ficar achando coisa. A gente achou, quando viu a foto do Miguel, a gente achou. Ah, não deve ser nada, é reflexo da luz. Quando a gente foi no especialista, não era. Então, assim, vá a um especialista, tire foto mesmo, procure informação, tente buscar informações sobre como, né, o início da vida, né, a infância, aí, o começo da vida, o que ele traz de risco, e se prepare para isso. Enfrentar é a melhor solução e é o melhor caminho, com certeza, posso garantir. A história me ensinou de que vale muito a pena, né? Não importa, eu acho que tem pais que vivenciam a experiência de um filho morrer logo após o parto, ou viver pouco tempo. A gente não sabe o tempo nosso e nem dos nossos filhos, mas é fato que a paternidade e a maternidade vale muito a pena. Então, o maior aprendizado foi assim, que a gente não controla, a gente não escolhe. Claro que se eu pudesse escolher, escolheria que o Miguel não tivesse nada, fosse, né, um menino como todos os outros. Mas o aprendizado disso é que a gente não controla e que a fé em Deus é o que nos conduz, é o que nos dá o caminho. E assim, a confiança, acho que a fé é parte dessa confiança, de que se Ele fez, tem um motivo. Eu acho que a gente sofreu um aprendizado enorme, isso me aproximou demais do Miguel. Eu acho que eu sou um outro pai, talvez se eu não tivesse vivenciado essa parte triste, né, da nossa paternidade, que trouxe um aprendizado gigante de como ser pai, né, do quanto a gente tem que ser dedicado ao filho. Hoje a gente tem eu cuido do Miguel à noite, a Joyce trabalha de dia e eu cuido dele à noite, e é fantástico, né, uma paternidade muito ativa, e é muito bom se colocar um pouquinho no lugar de mãe, que é quem assume tudo isso, e vivenciar também essa paternidade muito parecida com a maternidade, ser para o filho também uma referência de afeto, de carinho, de aprendizado. Os primeiros banhos do Miguel foi eu que dei, eu troquei muita fralda e coloquei muito o Miguel para dormir também sem TT. Isso é um desafio enorme. Então, eu acho que a doença, ela trouxe para a gente uma proximidade enorme e um aprendizado enorme também do como ser pai. Vivi a vida inteira praticamente vinculado à religião, à igreja, e a vivência com o Miguel foi algo extraordinário. Ser pai é algo absurdamente fantástico. A doença do Miguel trouxe
uma proximidade de Deus incrível, né? A gente às vezes fica a vida inteira tentando chegar perto e um problema faz que a gente colhe em Deus. Isso foi muito valioso demais assim na minha vida. E o Miguel é um menino especial demais, é um menino que surpreende a gente a cada dia. Eu falo que o pai é suspeito para falar bem do filho, né? Mas eu falo com todo orgulho que ele é um filho encantador, um filho igualzinho os outros, né? Com choro, com tudo que uma criança vem no pacote, mas ao mesmo tempo é um menino encantador que nos surpreende a cada dia. Uma força enorme que nos ensinou muito durante o tratamento e continua nos surpreendendo a cada dia. Eu sou um pai muito feliz, eu tenho uma família muito feliz e um filho fantástico. Eu sempre sonhei ser mãe, né? Tanto que a gente quer ter mais filhos, seja biológico ou, né, do coração. Isso é algo que a gente quer muito, ter outros filhos. Então eu sempre sonhei ser mãe e eu creio que essa é a minha maior vocação, né? Miguel é a minha prioridade, a minha família é a minha prioridade. Mas desde que o Miguel nasceu, desde que a gente teve o diagnóstico do Miguel, a gente reafirmou para nós a certeza de que a gente tem que estar grudadinho em Deus o tempo todo. A fala inicial dos médicos era: olha, a gente vai tentar salvar a vida dele primeiro, depois a gente vai salvar os olhinhos dele e por último a gente vai tentar salvar a visão dele, né? E o Miguel é uma criança que enxerga como qualquer outra criança. Ele usa óculos porque ele tem um grau de astigmatismo, assim como eu tenho e várias outras pessoas também têm. O óculos dele não é por conta da doença em si. Então, cremos que Deus, né, fez o milagre da melhor maneira possível e a mãe Joyce, né, diz para as mães que estão aí, né, o quanto que a gente precisa educar os nossos filhos no caminho de Deus. Nessa jornada, né, nesse momento que a gente viveu, eu pude crescer muito na fé, aproximar de Deus na necessidade, acho que é o que mais acontece com a gente. Eu chorei muitas e muitas vezes no banheiro, sozinho, porque eu precisava ser forte para a família, precisava ser forte para o Miguel. Eu sou o pai, a referência dele, né? A mãe ali tem eu como pilar da família, como é normal em uma constituição familiar também, ter o pilar ali, seja ele quem for, e no caso eu, o pai, era o pilar. E eu chorei muitas e muitas vezes no banheiro, mas me mantive forte e muito medo, né? Acho que o medo que eu tinha lá no início de ter um filho, do tamanho da responsabilidade, amplificou demais quando a gente teve o diagnóstico. Né? Tem alguém ali que você sonhou muito, esse sonho realizado, e de repente ver tudo isso em risco foi algo realmente que fez com que eu perdesse o controle da minha vida. E para um homem, eu acho que isso é uma coisa difícil, acho que para todo mundo, mas para mim como pai era muito difícil. Eu venho de uma história familiar onde muito cedo eu fui a arrimo de família, fui a referência da minha casa, 5 irmãos, né? Uma história de vida mais sofrida, e eu muito cedo me tornei o homem de casa, me tornei a referência para todos os meus irmãos mais velhos, e perder o controle não era uma coisa que eu estava acostumado. E eu caí à prova disso, né? Me posto à prova disso, e foi uma sensação ao mesmo tempo muito difícil, mas ao mesmo tempo que ensina muito a estar perto de Deus. Gosto de brincar. De carrinho. E de história? Você gosta de história também, Miguel? Uhum. É? Na Arca de Noé, que você é um bombeiro. Pra apagar incêndios. Muito legal, filho. Você quer salvar as pessoas também? Muito bom. Conta pra gente, qual é o maior super-herói de todos? Conta. Deus. Deus. Deus é o maior super-herói? Sim. Muito bom. Delícia. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo de bom! Tudo de bom. Manda um beijo.